Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera? 2025 tá sendo um surto, né? Eu achei que esse ano ia ser mais fácil, ia ser mais vibes, eu ia estar melhor, tudo ia acontecer, mas tá todo mundo passando uns perrengues, tá tudo difícil. É tipo aquele meme, tá tudo bem, mas tá esquisito. É. Aliás, gente, eu sei que eu falo com alguns ouvintes no Insta, eu deletei meu Insta de novo porque eu não tava segurando mais, tá? Então, eu não tô ignorando você, eu só deletei mesmo porque eu surtei. Motivo surtada. Porque eu não aguentava mais ver o que tá acontecendo no mundo. Eu tô abrindo muito pouco. Eu só leio livro agora no meu telefone. Muito Porque eu bem. tenho o app de livro e audiobook, agora eu só leio livro. Qualquer scrollada que eu vou dar, eu fico lá lendo um pouquinho do livro que eu tô lendo. Ih. Ao invés de ficar vendo que o mundo é um lugar horrível e o Trump falou isso e o povo tá sendo esfomeado em Gaza, num genocídio televisionado e ninguém liga. Eu não consigo mais. Eu arreguei, gente, eu não aguento mais, tá difícil. Bom, o lado bom... Primeiro que você não tá... E nessa nota positiva... Não, eu ia falar que o lado bom é que eu trouxe um caso antigo, então você não precisa se preocupar com problemas do mundo moderno. Ai, lindo, lindo, porque... A gente vai discorrer sobre mistérios antigos. Ai, gosto. Seriam tempos mais simples? Eu diria que não posso afirmar. Eu duvido. Já não sei. Eu duvido. Eu acho que o mundo sempre foi esse caos. Porque, olha, eu confesso, gente, esse caso é uma doideira, assim, eu fui obcecada por esse caso antes de eu sequer sonhar em virar podcaster. Eu fiquei cismada com esse caso bastante tempo. Aí eu esqueci que ele existia. Aí eu pensei, tipo, eu sentei e pensei, nossa, deixa eu fazer o caso do Israel Kiss, vai. Só que aí eu fiquei com preguiça. Eu pensei, ai, Israel Kiss agora, não sei se eu tô pronta pra falar dele agora, sabe? Aí eu pensei nesse caso, eu pensei, nossa, vou fazer aquele, que eu fiquei cismada há mó tempo, vai ser fácil, vai ser de boa. 28 páginas depois, tava eu, ai, devia ter feito Israel Kiss. Que não ia levar tanto. E que caso é esse, gente? Hoje a gente vai... Oi, que caso é esse? Que caso é esse? Passarinho? Que caso é esse? Bom, 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 bom. Quem sabe o nome dele? Diga, Renata, no tom. Esse caso assim é o... Não dá. O meu nível de cringe se para aí. Não consigo. Hoje a gente vai mais uma vez para a Rússia, gente. Falar de um mistério que intriga estudiosos, políticos, hikers, alpinistas e a internet há mais de 60 anos. Yes! Sim, finalmente chegou o dia de falarmos sobre Dyatlov Pass, ou o incidente do Passo Dyatlov. Ei! Eu gosto de casos assim porque eu já venho com uma teoria que pra mim já é a única que serve. E daí a gente vai começar a falar e eu vou acabar o episódio com 30 teorias que eu não sabia que eu tinha. Quando eu sei de um caso e você fala, a gente vai falar dele, eu já falo, eu já sei o que aconteceu. E daí no final do episódio eu falo, não sabia. Menina, tô sabendo agora. Menina, tô chocada. Passada, chocada. Meu Deus. E, gente, as fontes principais que eu usei para esse roteiro foram artigos da revista New Yorker, da BBC, da CNN, do Vice, do Atlas Obscura, do Aventuras na História e do site dyatlovpass.com. Mas eu vou citar algumas fontes secundárias, como artigos acadêmicos e científicos, ao longo da narrativa, tá? O grosso da história, os fatos, eu peguei dessas fontes que eu tô falando, principalmente na parte de teoria, a gente vai entrar aí em umas fontes secundárias. Bora conhecer essa história em detalhes, mas fica o alerta, é uma história que provavelmente vai tirar seu sono. Não diga que as tias não avisaram, as tias amam, as tias cuidam. Verdade. Mas antes da gente falar sobre o incidente em si, vamos falar um pouco sobre o homem cujo nome viria a ser eternamente ligado a esse mistério.
que é o Igor Dyatlov, que é descrito como um sujeito curioso, inventivo e apaixonado pela natureza. Ele nasceu em 1936, perto de Sverdlovsk, que hoje é Ekaterimburgo, e ele cresceu montando rádios e conforme ele foi ficando mais velho, ele se apaixonou por acampar, fazer hiking e pela vida ao ar livre de maneira geral. Sem nunca abandonar o amor pela tecnologia. Ele era meio que bem nerd, naquele sentido mais clássico do termo, mas ele também era super apegado à vida na natureza, aos esportes e tudo mais. Que eu acho que era bem o perfil do jovem soviético na época do ápice da União Soviética, né? Era um momento em que se valorizava, tipo, o cara que ele é ao mesmo tempo cientista e ao mesmo tempo ele vai pra floresta, monta uma cabana, uma barraca, sabe? Aquele ideal da pessoa que, tipo, ela entende tanto da tecnologia quanto da vida ao ar livre, da natureza e tal. Eram valores... Eu acho, pelo que eu entendo, eu acho que as escolas eram assim, porque eles tinham, tipo, debate político, caça, Sim, exatamente. tecnologia... História, Sim. filosofia, matemática, e, tipo, eram umas coisas assim, era realmente, a escola ela formava mais, de forma mais completa, Sim. a pessoa como um todo. Quando a União Soviética lançou o Sputnik em 57, o Igor tinha mais ou menos 21 anos, e ele ficou tão fascinado que ele construiu seu próprio telescópio para observar o satélite cruzando o céu noturno junto com os amigos. Então ele montou o telescópio e chamou a galera para assistir com ele, né? Nessa época, ele já era estudante de engenharia no Instituto Politécnico dos Urais, ou UPI, que era uma das instituições técnicas mais prestigiadas da União Soviética. E ela era bem conhecida por formar profissionais para setores estratégicos, como energia nuclear, armamentos, comunicações e engenharia militar. Inclusive, Boris Yeltsin, que viria a se tornar o primeiro presidente da Rússia depois da queda da União Soviética, tinha se formado lá. Durante o tempo dele na universidade, enquanto grande parte dos colegas estava, tipo, festando, né? Aproveitando a vida universitária e tal, o Igor organizava verdadeiras expedições por regiões remotas da União Soviética. Eram trajetos difíceis, mesmo para hikers experientes, e era comum que nessas expedições ele usasse equipamentos criados ou aprimorados por ele mesmo para vencer as dificuldades do terreno e da temperatura. Caralho. Então, ele não só ia, como ele ia com as coisas que ele pensava. Eu acho isso muito, muito incrível, assim. Nossa, ele era sensacional. Sim. Isso é muito, assim, em todas as fontes que eu li e tal, ninguém tem nada de ruim pra falar dele, assim. Ele é descrito como uma pessoa muito legal, como uma pessoa muito focada, extremamente interessante. Sim. E tinha muita, muita expectativa de um futuro brilhante pra ele. E no final de 1958, o Igor Dyatlov decidiu então partir em uma nova aventura. E seria uma expedição que, ao ver dele, representaria a vitalidade de uma geração soviética que representava o progresso, a vitalidade e a ciência. Vale ressaltar, né, gente, que a União Soviética passava por um momento muito positivo da história dela. De acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no dia 25 de fevereiro de 1956, né, 2 anos antes da expedição do Igor, o Nikita Khrushchev, que então era secretário do Partido Comunista da União Soviética, apresentou para um seleto grupo de delegados soviéticos um relatório extenso sobre a era Stalin, no qual ele acusava o Stalin de crimes como o uso indiscriminado da violência, processos fraudulentos contra adversários políticos, execuções e violações das normas da legalidade revolucionária. Esse relatório discutia ainda o culto à personalidade alimentado pelo Stalin em torno de si mesmo e as consequências dessa postura para o partido. E por que ele expôs tudo isso, né? Ele expôs tudo isso porque ele tinha um plano para reverter essa situação. E como parte desse plano, muitos dos presos políticos da era Stalin foram libertados dos campos de trabalho forçados, através do que ficou conhecido como o degelo de Khrushchev.
E, gente, como esse tópico é um pouco polêmico nesse podcast, eu quero deixar claro que eu tirei essas informações de um artigo chamado O Relatório Secreto de Nikita Khrushchev, 25 de fevereiro de 1956. Esse artigo foi publicado na seção de análises do portal do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, então quem quiser fica super à vontade para conferir. É um artigo longo, é super interessante, ele aborda vários outros pontos e fala sobre essa era do Nikita Khrushchev que viria a ser conhecida como uma das eras de ouro da União Soviética. Então, só para complementar, muita gente que criticou o como a gente falou do Stalin da última vez que a gente falou do Stalin, falaram justamente isso, que muito do que se sabe do Stalin, ou muito dessa imagem terrível que a gente tem do Stalin vem por causa do Nikita. E que ele tinha a própria agenda, que ele tinha os próprios interesses e, portanto, não dá para confiar. E daí tem gente que fala que não dá para confiar em nada do que ele fala. Sim, sim. E assim, gente, é claro que o Nikita Khrushchev também tinha uma agenda dele, até porque durante o período em que ele foi secretário-geral do partido, ele mandou mais de 50 mil pessoas para os campos de trabalho forçado também. Então, assim, não existe. Eu acho que isso é até o que faz a humanidade ser tão fascinante, né? Existem pouquíssimas pessoas que são só ruins. Não vou falar que não existe ninguém, porque existem. Então, assim, ele também tinha uma agenda, mas o fato é, independente da sua visão sobre o papel do Stalin e tal, é fato que nessa época, nos anos 50, a União Soviética estava vivendo um momento muito positivo. Muita gente veio me corrigir da última vez falando que absolutamente tudo que o Nikita falou era mentira. E que tudo que se sabe do Stalin era, na verdade, uma propaganda capitalista contra o Stalin. E não é bem assim. E provavelmente a verdade, como sempre, está no meio. Gente, de qualquer maneira, independente da sua visão, independente de você, de qual governante você, independente de qualquer coisa, era um momento positivo, era um momento de otimismo entre a grande maioria da população soviética. Eu tô falando isso até porque nas minhas fontes, até na BBC, especificamente, tem uma entrevista, por exemplo, com a irmã do Igor, e ela que viveu esse momento, que estava lá, diz isso, diz que tinham intelectuais que tinham sido presos voltando para casa, se reencontrando com a família depois de muito tempo. Foi durante o governo Khrushchev também que nasceu a primeira fase do programa espacial soviético. E vale lembrar que a Rússia saiu na frente na corrida espacial, né? Então, você tem uma Rússia que tinha acabado de ser destruída por uma guerra, que estava se recuperando e saindo na frente dos Estados Unidos na corrida espacial. Consequentemente, teve uma melhora nas condições de vida da população soviética, porque você tinha mais emprego, então você está gerando mais receita. Imperava na época um sentimento de otimismo e confiança no futuro. Para eles, a União Soviética era a nação do futuro. E sobre esse momento, a Tatiana Perminova, que é a irmã do Igor que eu acabei de comentar, ela conta. Era tudo tão mágico. Todo mundo acreditava que ao se formar, Igor viria a se tornar um cosmonauta. Era uma indústria nova e ele queria ser parte dela. Imagine, a guerra tinha acabado, o país tinha sido destruído e tudo estava sendo reconstruído. Especialistas eram necessários. Igor e seus amigos queriam estudar disciplinas sérias, engenharia física, tópicos de alta complexidade técnica. Todo mundo queria trabalhar duro pela mãe pátria. Eles eram verdadeiros soviéticos, no melhor sentido da palavra. Então, esse era o momento pelo qual as pessoas estavam passando. Eu acho que é importante, vocês vão entender por que a gente está falando disso. É importante falar disso para a gente entender o porquê que certas decisões foram tomadas e tudo vai fazer sentido no final. Tá. Mas vamos voltar para a expedição do Igor Dyatlov. O intuito dele era reforçar todos esses valores de que a gente falou agora, de uma nova geração ao mesmo tempo atlética, tecnológica e altamente instruída através de uma expedição de 16 dias de esqui nos Montes Urais. Os Montes Urais, gente, são a cordilheira que separa a Europa da Ásia e separa a Sibéria do restante do território russo. Ele montou um plano de expedição com equipamentos que ele precisaria, os dias, o perfil da equipe e tal. E esse plano foi aprovado pelo Clube Esportivo da Universidade.
A rota aprovada ficava a cerca de 560 quilômetros ao norte de Sverdlovsk, em uma região habitada pelos Mansi. Quem são os Mansi, né, gente? De acordo com o portal de uma ONG báltica chamada Feno-Ugria, os Mansi são o povo indígena que habita a região noroeste da Sibéria, entre os montes Urais e a jusante do rio Oby. Os Mansi tiveram os primeiros contatos com os russos lá no século XVII e eles mantinham elementos da vida tradicional deles mesclados a elementos da cultura russa. Ou seja, não era um povo considerado hostil, nem um povo que não tivesse contato com a cultura soviética. Pelo contrário, eles faziam inclusive negócios. Uhum. Essa informação é importante para depois também, a gente vai falar disso mais para frente. E o Igor era extremamente interessado na cultura e no povo Mansi, a ponto dele ter criado seu próprio dicionário Mansi russo em um caderninho que ele levava consigo quando partia nesse tipo de expedição. Cara, ele era Olha isso, olha esse homem. sensacional. Ele era Sim. sensacional. Sim. De acordo, então, com o plano dele, o grupo percorreria aproximadamente 320 quilômetros esquiando em uma trilha que nunca tinha sido percorrida por russos, só pelos povos originários. Caraca. Eles seriam os primeiros soviéticos a esquiar nessa trilha nos Montes Urais. E assim, o trajeto em si não era considerado íngreme. Qual que era o problema, na verdade, né? Primeiro, por que o trajeto não era considerado íngreme? Porque ventava tanto que as montanhas eram descritas como suaves e arredondadas. E elas se erguiam em meio à floresta boreal. Então falam que, além de ser uma paisagem belíssima, o fato delas serem arredondadas tornava o processo de esquiar mais fácil. Sim. Qual que era o desafio? Era o frio extremo, entre menos 30 e menos 34 graus Celsius. Os ventos, que eram impiedosos o suficiente para alisar a montanha, né? Sim. E a neve profunda, que era consequência, né, desses ventos e dessa temperatura baixíssima. Gente, é uma situação que não foi feita para seres humanos. Eu acho Menos lindo 30. os desbravadores, eles vão, eles conquistam, eles fazem, acontece, provam que o impossível é possível. Eu acho lindo isso. Mas não é feito pra gente estar lá. A gente não tinha nada que estar lá. Assim, eu achava que eu não tinha problema com o frio, e aí aqui fez menos 4 esse inverno passado. Menos 4 eu já sou uma pessoa diferente. Antes eu tinha pegado menos 2. Menos 2, ok. Menos 4 eu acordava com dor de cabeça, mal-humorada, com sono. Sabe quando você fica mole o dia inteiro? E aí você sai pra jogar um lixo no latão, sua mão volta dura, queimada. Aí você sai de Então, casa. E assim, você tem que colocar uma bota tratorada pra ir no lixão, porque se você sai tá congelado do chão, você escorrega e quase dá um capote e rasga a não, calça. calma. Agora que você tem cachorro, você vai ver a alegria que é. Nossa. Tem dias que tá menos 10 e eu preciso sair com meia de lã, bota, aquela corrente na bota pra você não sair escorregando por aí. Olha aí, gente, é uma corrente na bota. Roupa de Isso, uma esqui. corrente na bota, pra mim já não dá. Daí a roupa de esqui a super underwear embaixo da calça de lã, embaixo da corta-vento. E, mano, é um inferno. Ah, não, eu torço muito pra Osha, porque hoje a Osha já quase não sai. Quando ela não quer, né? Tá chovendo, tá garoando, ela quer voltar. Ah, ela não tem pelo duplo. Ai, não, Não, então tá tranquila, ela não vai querer sair de casa, não. ainda bem. O Ainda bem. George tem pelo duplo, então o que acontece? Tá Ele menos não se 10, ele tá importa. rolando, ele não tá nem, ele tá rolando na neve, tá feliz. E eu tô lá quase Esse é o tipo de morrendo. animal que foi feito pra essa temperatura. Exato. O ser humano não foi feito pra essa Não. E temperatura. você imagina, você já pegou menos 30? Eu já peguei menos 26, mas foi muito rápido. Tipo, foi durante uma noite, daí eu tava dentro de casa, então eu não senti nada. De menos 10 pra menos 26, você acha que tem diferença, será? Tem diferença? Absolutamente. Absolutamente. Sim. Menos 10 ainda dá pra você sair e dar uma caminhada. Entendeu? Agora, menos 20, eu olhei pro termômetro e falei, não, nem fudendo. Menos 34, você imagina? Eu tava do lado de dentro, na lareira.
entendeu? Tava Nossa. 21 graus dentro de casa. É, Então, pra mim, ter pego menos 26, foda-se. Agora, eles pegando menos 34 do lado de fora, não é é, humano, gente. Não é, é. não é pra ser, entendeu? Inclusive, para quem se interessa por esse tipo de assunto e tal, tem um canal no YouTube, eu vou até pegar o nome certinho, porque eu caí nesse canal uma vez, eu achei tão interessante que eu comecei a assinar, tipo, a seguir, né? O nome é o canal da Maria Souco, e ela fala como que é a vida em Yakutia. Yakutia é um lugar que fica mais no norte do que essa região para qual o Igor ia, e que a temperatura no inverno chega a menos 71 graus Celsius. Lá os lactobacilos já estão todos mortos. Sim, e aí ela fala da vida da galera que mora lá, pra quem se interessa e ver como é que é a vida, e o nome desse lugar é Yakutia, o canal da Mari Uhum. Souco. Pra quem se interessar, é Maria Souco, desculpa, Maria Souco, é Solko, pra quem quiser olhar, é muito interessante, mas eu não consigo visualizar eu vivendo nessa temperatura. Eu fico imaginando, você já ficou assim com -4, você imagina? Não, Mas não é enfim, pra mim. gente, o Igor era uma pessoa mais otimista que a gente, porque ele acreditava que esse tipo de desafio poderia ser vencido com base no preparo, no conhecimento e no uso de tecnologia, e ele estava disposto a provar essa teoria. Tecnológia. A primeira pessoa, e aí ele foi juntar uma expedição, né? Assim, ele tinha 22 anos, né? Ou seja, Lembra? lembro. Lembra? Querer mudar o mundo, achar que o mundo valia a pena, que era um lugar bom, que tudo ia dar Eu acho certo. até que eu acho que até que é por isso que ele acreditava, né, que esse desafio poderia ser vencido com base no preparo, no conhecimento e no uso da tecnologia, né? O otimismo jovem que é tão necessário pro mundo. É o que move o mundo pra frente. Aproveitem porque acaba rápido. Acaba. E a primeira a ser convidada para se juntar à expedição foi a Zinaida Komogorova, de 22 anos. Ela era colega de classe do Igor. Além dela, foram chamados os também estudantes Yuri Doroshenko, de 21 anos, Yuri Yudin, de 22 anos, Alexander Kolevatov, de 24 anos, e a Liuda Dubinina, de 20 anos. Ela era a mais nova do grupo. Foram chamados também o Georgi Krivonichenko, de 23 anos, que tinha se formado na universidade há 2 anos e trabalhava como engenheiro no complexo nuclear de Mayak. O Rustem Slobodin, de 23 anos, também recém-formado, e o Nikolai Thibaut Brignole, que tinha 23 anos e ascendência francesa. O pai dele, inclusive, tinha sido prisioneiro de um dos campos do Stalin. Oh. Esse grupo era considerado a elite da juventude soviética e todos eram altamente experientes em acampar no inverno. E todos tinham anos e anos e anos de experiência em cross-country ski. Uhum. Eu não achei um termo para cross-country ski em português, mas é tipo o esqui que você não faz na montanha, quando você faz o esqui Que é o mais no popular lugar aqui na plano, né? Noruega, o mais chato. É que deve ser mais fácil, né? É, porque o da montanha ainda dá, né, um friozinho na barriga, uma empolgação. Mas o cross country, ele é tipo, você só caminha na neve. É bem isso, você só fica sem emoção nenhuma. Cada um com o seu gosto. Cada um com seu gosto. E a Liuda Dubinina, por exemplo, ela tinha participado de uma expedição em que ela tinha tomado um tiro acidental de um caçador. E ela não só manteve o bom humor depois de tomar um tiro, como ela ainda esquiou 80 quilômetros de volta para a civilização para pedir ajuda. Ai, gente, tá vendo? Isso é uma coisa que só o jovem consegue fazer. Porque se eu tomo um tiro, eu fico tão emputecida que eu já falo, não vou nem me recuperar. Tô tão brava que eu não vou nem me recuperar. Vou morrer aqui mesmo, só de raiva. E você vê, com 20 anos ela já tinha passado por isso já. É. E a gente reclama aqui da semana difícil que a gente tem no trabalho. Pois é. Pois é. Alguns dias antes da viagem começar, o clube esportivo da universidade ordenou que um novo membro fosse colocado na expedição, que era o Semyon Zolotaryov, um instrutor de esportes e veterano da Segunda Guerra Mundial de 37 anos.
Foi super em cima da hora e não foi uma escolha, foi imposto que eles levassem o Semyon com eles. Eu imagino que tenha sido por conta da dificuldade do trajeto e pelo fato de ser um percurso nunca antes percorrido por russos, né? Faria sentido o clube ter achado mais seguro enviar uma pessoa com mais experiência para o caso do grupo encontrar algum imprevisto, né? Sim. Mas essa participação de última hora do Semyon causou muito burburinho mais pra frente também. Tá. E fomentou algumas teorias. E uma fofoquinha que talvez não tenha nada a ver, a gente não sabe, mas eu acho que não tinha nada a ver com a história em si, mas a Zinaida era ex-namorada do Yuri Doroshenko. Os dois tinham começado um relacionamento numa expedição anterior, e ela dizia ter se apaixonado por ele quando ela viu ele perseguir um urso marrom usando apenas um martelo. Gente, os russos estão num outro patamar, Outro entendeu? patamar, né? Sim. Pois bem, o relacionamento chegou a ficar sério a ponto do Doroshenko ir conhecer os pais da Zinaida, mas acabou não dando certo. E ela estava bem nervosa pela viagem, porque essa é a primeira expedição dos dois juntos desde que ele tinha terminado com ela alguns meses antes. Tá. E ela chegou a escrever sobre isso, né? Uma carta para uma amiga em que ela falava: eu realmente não sei como vou me sentir. É muito difícil, pois estaremos juntos e ao mesmo tempo não estamos mais juntos. Eu acho que isso não tem realmente nada a ver com a história, mas é só para vocês saberem um pouquinho mais quem eram essas pessoas, né? E a expedição partiu de trem em 23 de janeiro. Imagina, Natália, eles estão indo para os Montes Urais, ali na fronteira da Rússia com a Sibéria, em 23 de janeiro. No pior do inverno. Gente, janeiro aqui, janeiro e fevereiro são os piores meses. Não era pra ser, sabe? Fica em casa. Pois é. 23 de janeiro de 59. E a vibe era de um rolê universitário. Eles estavam extremamente animados. E assim, gente, tem tanta foto desse caso que eu vou fazer para os apoiadores, em vez de fazer uma galeria, eu vou fazer um vídeo com imagem de apoio. Legal. Eu vou colocar algumas fotos no carrossel também para vocês terem uma ideia, mas cada um levou uma câmera fotográfica. Então eles estavam tirando muita foto e você vê as fotos, não tem muito como você não sorrir, porque você vê, dá para ver nas fotos como eles estão se divertindo. A gente jovem, feliz, otimista, jovem, sim. Desbravando o mundo. Sim, e era um momento de esperança, né? Você tá no lugar certo na hora certa, sabe? Era um momento de muita confiança no futuro mesmo. E o grupo estava tão animado que o Jorge Krivonichenko tirou o bandolim da mochila e começou a tocar e fingir que estava pedindo esmola na estação de trem. Ele só parou quando a polícia apareceu e ameaçou prendê-lo, porque isso era proibido você pedir esmola naquela época, na União Soviética. Quando o trem chegou, alguns deles se esconderam debaixo dos bancos para evitar pagar passagem na hora que chegou o cobrador. Ai, meu Deus. O grupo tinha um diário para registrar a expedição e muitos deles levaram também os diários pessoais deles, né? Então, esses detalhes da expedição a gente sabe por conta desses registros. E no diário pessoal dela, a Lyudmila Dubinina descreve a viagem da seguinte forma. Ela diz: no trem, todos cantávamos acompanhados de um bandolim. Aí, do nada, um cara muito bêbado chegou perto dos nossos rapazes e os acusou de roubar uma garrafa de vodka. Ele exigiu a garrafa de volta e ameaçou dar um soco nos dentes deles, mas não conseguiu provar nada e acabou se perdendo. Eita. Cantamos e cantamos, e ninguém percebeu e acabamos entrando numa discussão sobre o amor, e sobre beijos em particular. Eles fizeram a rodinha de black metal russo no bandolim. Russo. Sim, a rodinha de black metal russo do bandolim. E depois, gente, esse foi um rolê. Eles passaram 2 dias viajando de trem. De lá, eles chegaram na cidade de Ivdel, mais conhecida por abrigar a maior prisão lá da região. De lá, a Zinaida enviou uma carta para a família. E eu separei um trecho dessa carta para vocês. Ela diz... E, gente, o pior, é tão coisa de jovem, porque ela só mandou a carta para a família quando ela já tinha viajado 2 dias, já estava na metade do caminho já. E a carta diz: nós vamos acampar, 10 de nós. E é um ótimo grupo de pessoas. Tenho todas as roupas quentes de que preciso, então não se preocupem comigo. Como vocês estão? A vaca já deu cria? Eu amo o leite dela.
E ela também perguntou... Gente, não parece muito tipo a pessoa que não pediu permissão, só pediu desculpa? Sim. E aí na carta ela tá... Porque ela só avisou quando ela já tava no rolê, assim. Tipo, não Uhum. dava nem pra mãe proibir, sabe? É. E na carta ela também perguntou pela saúde do pai, pelo trabalho da mãe e disse para as irmãs estudarem bastante. Tá. Fazendo aquele É, meia-culpa de quem sim, saiu pra ir no alto de uma montanha a -34 em pleno janeiro. decidi ser a primeira soviética a passar pela trilha dos Montes Urais. É, exato. Imagina uma Beijos. mãe latina ouvindo isso. A mãe ia até lá, É, levar um ia casaquinho. seguindo, ela ia ser o segundo grupo a ultrapassar a trilha, ia ser a As mãe mães latina, latinas indo levar um casaquinho. um casaquinho e uma bronca, né? Ah, claro. Um casaquinho, uma bronca, e um choro e um abraço. Pois bem, então, de lá, gente, o grupo pegou um ônibus onde viajou mais um dia. Do ponto final do ônibus, eles pegaram carona em um caminhão que transportava toras de madeira. Ai, meu E no Deus. final, eles ainda tiveram que seguir de esqui guiados por um trenó puxado por cavalos. Tudo isso só para chegar do ponto de partida da trilha. Gente, sabe, eu tô cansada só de ouvir. Só de ouvir, sim. Que rolê, né? Que rolê. E eu Na... nunca tive. E eu não posso falar que é porque eu sou velha, porque quando eu tinha 16 anos, eu já ia ter ouvido isso e falado, nossa, nem pensar, muito velha pra isso já. Ah, não, eu já fiquei acordada muitos dias, mas eram rolês a gente tinha mais infraestrutura que isso aí. E, gente, na primeira noite, então, né? Na primeira noite, tipo, da entrada da região da trilha, né? Depois que eles terminaram o rolê de trenó guiados por cavalos, Depois de toda eles essa montaram. epopeia, eles Sim, chegaram na depois de trilha. 4 dias, eles chegaram na trilha e na primeira noite, na entrada da trilha, eles montaram acampamento numa madeireira abandonada chamada Second Northern, onde eu tô rindo porque ele me representa muito. O Yuri Yudin teve uma crise no nervo ciático que fez com que ele precisasse abandonar a expedição e voltar para casa. Ai, tadinho. E detalhe, É ele não era o cara de 30 a mais, tá? Ele era um dos estudantes de 20 e poucos anos, não foi o Gente, cara de trinta e imagina que ele não sete. foi zoado. Sim, O povo chamando ele de senhora. Senhora, sim, senhora. pois é. E aí, a crise fez com que ele precisasse abandonar a expedição e voltar para casa. E sobre o incidente, a Zinaida escreve no diário dela: Yuri Yudin está nos deixando hoje. Seu nervo ciático está inflamado de novo e ele decidiu ir para casa. É uma pena. Distribuímos seu equipamento em nossas mochilas. Uhum. Ah, pelo menos ele serviu para dar É, mais equipamento pra galera. sim. Então, os outros 9 participantes rumaram para os Montes Urais em 28 de janeiro de 1959. E algumas notas no diário da Zinaida dão pra gente uma ideia da rotina dos jovens naqueles dias. E ela coloca numa das entradas: havia sol pela manhã, agora está muito frio. E uma outra: durante todo o dia seguimos o rio. De noite acampamos em uma trilha mansi. Queimei minhas luvas e a jaqueta de Yuri sem querer na fogueira do acampamento. Ele me xingou bastante. Eita. Como eu comentei, tem vários registros fotográficos, né? Inclusive alguns registros fotográficos deles passando pela trilha Mansi. Já que, como eu comentei, o Igor se interessava muito pelo idioma, ele decidiu fotografar as placas dessa trilha. Hum, Essas imagens das placas eu vou colocar no nosso Instagram para vocês darem uma olhada. Ele estava basicamente tirando foto e tomando nota para aumentar o vocabulário dele. tá. E seguindo o cronograma que ele tinha estipulado, né, que estava no plano, o grupo deveria chegar à vila de Visay, localizada no distrito de Gornozadovsky, por volta do dia 12 de fevereiro. E o combinado era que, chegando lá, o Igor mandaria um telegrama para o clube esportivo para confirmar que estava tudo certo e que eles tinham completado a trilha com sucesso. E esse telegrama nunca chegou. Hum, E é aqui que a história começa a ficar assustadora. Num primeiro momento, o clube esportivo do Instituto imaginou que o grupo pudesse estar só atrasado, porque uma tempestade de neve
tinha assolado aquelas montanhas alguns dias antes. Quando isso acontece, o ideal, né, é que as pessoas esperem a tempestade passar, você não vai tentar seguir caminho no meio da tempestade. Claro. E faria sentido que eles atrasassem alguns dias até. Uhum. Só que o tempo foi passando e os membros das famílias dos estudantes passaram a contatar tanto a universidade quanto o escritório local do Partido Comunista, exigindo que alguma providência fosse tomada, né? Até que algumas equipes de busca foram enviadas em 20 de fevereiro de 1959, 8 dias depois do prazo dado pelo Igor para dar notícias. Participaram dessa busca grupos de voluntários do Instituto Politécnico dos Urais, né, a faculdade deles, a polícia local, os guardas prisionais de Evdel, aquela cidade que tinha o maior presídio da região pela qual eles passaram, né, caçadores do povo Mansi e militares soviéticos. Os militares, inclusive, cederam aviões e helicópteros tanto para ajudar nas buscas, quanto para transportar os voluntários mais rapidamente. No total, cerca de 120 pessoas participaram das buscas. Ou seja, foi uma boa busca. Foi. Não dá para dizer que ninguém foi atrás desses meninos. E o Mikhail Saravin, que foi um dos estudantes voluntários, relatou que ele foi levado à região de helicóptero junto com os colegas e que, chegando lá, eles se dividiram em grupos menores e seguiram pela floresta. Em 120 pessoas, eles começaram a procurar e não acharam nada. Eles ficaram 5 dias procurando sem achar nada. Até que em 26 de fevereiro, o grupo do Mikhail encontrou marcas de esqui na neve e seguiu essas marcas até um ponto em que a floresta terminava e a trilha começava. Nesse trecho, eles estavam próximos ao topo de uma montanha que chama Kholat Syakhl, ou Syakhl, que na língua mansi significa montanha morta. Sobre isso, Mikhail diz: tínhamos andado cerca de 500 metros na trilha quando eu vi a barraca. Parte da lona estava para fora, mas o resto estava coberto de neve. Usei um picador de gelo que encontrei jogado ali para cavar até a entrada da barraca. Era um lugar extremamente improvável para se acampar, porque era muito exposto aos ventos e a qualquer outro tipo de predador que estivesse espreitando as montanhas. A gente não pode afirmar com certeza, porque não tem registros que indiquem por que essa decisão foi tomada, mas a hipótese que faz mais sentido é que o Igor tenha cometido um erro de cálculo. Em que sentido, né? Ele teria calculado um determinado horário para chegar no cume da montanha, a tempo dele estar na base da montanha, já na entrada da trilha, quando estivesse anoitecendo. Só que quando anoiteceu, eles ainda estavam no alto da montanha. E aí, no caso, ele teria que escolher entre acampar ali mesmo ou voltar da onde ele tinha vindo e acampar lá. E ele poderia ter optado por não perder parte da distância percorrida e montar acampamento ali mesmo para manter o tempo planejado. Claro. E também para manter a energia, né? Porque você voltar a acampar e depois voltar requer muita energia. E energia no frio, num passeio desse, numa tour dessa, qualquer energia que você tenha é bom você guardar. É bom você economizar. E ele estava muito confiante no equipamento dele, porque a barraca que eles usavam tinha sido customizada pelo próprio Igor. Ela consistia em 2 barracas costuradas uma na outra, reforçada com bastões de esqui e estacas de madeira. Era tanto para ficar todo mundo junto, quanto para os ventos e tal, para eles poderem, teoricamente, acampar em qualquer lugar sem que os ventos e tudo mais levassem a barraca, né? Então não é difícil supor que ele tenha imaginado que aquela estrutura seria capaz de suportar os ventos, por piores que os ventos fossem. Sim. O Mikhail e outro voluntário escavaram o interior da barraca, onde eles encontraram alguns sacos de dormir perfeitamente alinhados, uma pilha de botas num canto, além de um mapa com a rota a ser percorrida, a documentação com autorização da viagem, os equipamentos, lenha para o fogão a lenha,
os diários pessoais dos membros do grupo, o diário coletivo da expedição, roupas, dinheiro e uma garrafa de vodka. Claro. Perto da garrafa, o Mikhail encontrou um prato de salo, que é uma gordura branca de porco muito usada por pessoas que fazem hike em temperaturas congelantes, porque é uma forma de você consumir um alimento de alto valor calórico que não ocupa muito espaço, que é fácil de levar. Ao encontrar essa comida, o Mikhail disse: estava tudo preparado como se eles estivessem se preparando para jantar e tivessem sido interrompidos. E foi aí que eles perceberam que a entrada da barraca tinha sido cortada por dentro, rasgada por dentro. Como se eles tivessem sido surpreendidos por alguma coisa que tivesse causado uma sensação de urgência tão grande que não tivesse dado tempo nem de abrir a porta da barraca da forma correta. Sim. Do lado de fora dessa barraca, tinha um conjunto de pegadas feitas por algo entre 8 e 10 pessoas. Pelo formato e tamanho das pegadas, eles puderam inferir que a maioria das pessoas estava ou descalça ou de meias. E uma dessas pessoas estava usando só uma bota. Ela estava com um pé de bota e um pé ou descalço ou de meia. Tipo, ela tentou calçar a bota e não deu tempo, ela saiu correndo. Ou estava calçando a bota e aconteceu alguma coisa, ou tirando a bota e aconteceu alguma coisa, né? Essas pegadas seguiam por 10 metros e depois desapareciam do nada. Tá. O Mikhail ficou perplexo, porque ele fala que nada explicava o que teria levado os colegas dele a saírem descalços em um lugar cuja temperatura máxima, tipo, de manhã, era menos 20 graus Celsius. Sim. Não tem o menor cabimento. Sim. E vamos lembrar, gente, que o Mikhail estava num pequeno grupo de 120 pessoas, né? Então, eles eram ele e o grupo dele foram os primeiros a encontrar algum sinal da expedição, né? Então, o que eles fizeram nesse primeiro momento, em vez de seguir na direção das pegadas, foi voltar para o ponto de encontro para reportar para o restante dos voluntários o que eles tinham encontrado, para todos os voluntários rumarem para lá, né? Sim. E, em decorrência do horário, já estava bem tarde, eles suspenderam a continuidade das buscas até o dia seguinte. Depois, o Mikhail e o grupo dele sentaram ao redor do fogo para uma refeição e ele ofereceu a garrafa de vodka para os que ele encontrou na barraca, né, para o grupo dividir. E sobre isso ele conta: nós dividimos a vodka entre nós. Éramos 11 pessoas, incluindo os guias. Sugerimos fazer um brinde pela saúde de nossos amigos, quando um cara se virou para mim e disse: em vez de beber pela saúde deles, é melhor bebermos pela sua paz eterna. E a parte 1 termina aqui, gente. Ai. Preparem seus corações, a parte 2 é mais longa, a parte 1 é mais curtinha. Gente, eu não tenho nem o que dizer para preparar vocês para essa experiência. Eu achava que eu tinha uma teoria, foi como eu falei. Eu achava que eu tinha uma teoria, que eu sabia o que tinha acontecido, que era tudo muito claro, mas agora eu já tô questionando tudo que eu sabia sobre esse caso. Pois E agora eu tô louca pra prepara, ouvir porque a o barato parte é 2. louco. Bom, muito obrigada, eu adorei. Ai, que bom, muito obrigada pela paciência. Lembrando que para quem é apoiador do Pátria, a parte 2 vem na quarta-feira, então vocês não precisam esperar uma semana pela parte 2. 3 dias depois ela tá no seu agregador para você poder ouvir. Fiquei até nervosa. E para quem não é apoiador, a gente se vê na semana que vem. Sim, e gente, se você é nosso apoiador também, na semana que vem, no dia em que seria o dia que você receberia o episódio normal, você vai receber um episódio exclusivo no YouTube. Vai ter um vídeo só para vocês, apoiadores. A gente vai mandar o link também quando sair para vocês não ficarem órfãos. Exato, e já estamos gravando no chão da sala também. Sim. Então vai ter conteúdo exclusivo. Se você ainda não é apoiador do Pátria, essa é uma ótima oportunidade. Vá até o Orelo ou até o YouTube e torne-se um apoiador e ajuda a gente a conquistar esse sonho. Sim. E receba episódios exclusivos sem comerciais.
Vem pra nossa balbúrdia. Sim, junte-se. E tchau. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Até. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!